Meus irmãos, como que a gente depende de Deus, né? A gente vive num mundo tão difícil, né? Às vezes as coisas estão bem, às vezes não estão tão bem assim. E como que a gente consegue lidar com todas as coisas na nossa vida? A gente está agora, né? Deus nos direcionou, a gente está aqui nesse prédio já tem, acho que mais ou menos uns 2 anos. A gente tem dividido aqui, né, o prédio com a Igreja Livres. Tem sido uma bênção para a nossa igreja poder estar aqui junto com eles, né, esse período. Mas agora Deus direcionou a gente para uma nova fase, para uma nova etapa, né, eles também. A gente vai estar mudando então daqui 2 semanas. Gente, literalmente, praticamente na esquina aqui, é uma quadra aqui de onde a gente está hoje, então não vai mudar nada, né? Mas vai ser um prédio que vai ser nosso também, que Deus nos direcionou para estar lá. Vamos ter mais liberdade para fazer as nossas coisas, fazer os nossos eventos, a gente poder ter mais tempo de comunhão também, né? O Daniel Nery está montando um cafezão lá, né? Quantos sentem falta de um café aqui de manhã, não é verdade? Aí ó, galera, aí Daniel, vai vender bastante café, hein? Né? Chegar aqui, você vai poder tomar um cafezão de manhã. Também vamos... já esse ano começar 2 cultos, né? Então a gente vai ter um culto de manhã e outro culto à noite também. Então se você tem gente que prefere a noite, ou você prefere o culto à noite, também nós vamos começar esses cultos aí. Já na conferência a gente já vai ter esses 2 cultos, né? De manhã e de noite. Depois disso vamos ter sempre esses cultos aí também. Nós temos só uma pequena dificuldade que a gente vai ter lá nesse prédio, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Que o auditório desse prédio, ele vai ficar no 3º andar, né? 2º andar. E a gente já estamos encomendando o elevador, tá? Mas ele não tem elevador lá no prédio. A gente está encomendando o elevador lá para o prédio, né? Só que demora um pouco, gente. Pra vocês terem uma ideia, o elevador ele demora uns 6 meses para ficar pronto, ser instalado. Então a gente queria pedir um pouquinho de paciência e compreensão para todo mundo nessa fase de mudança, né? Vai ter elevador lá, quem tem saúde sobe de escada, já aproveita e faz um exercício, né? Bem tranquilinha a escada lá, não é nada puxado. Mas fora isso também, a gente vai conseguir inaugurar nosso berçário, que tem muito bebê aqui também, né? Então a gente vai ter nosso berçário lá embaixo. E também, enquanto isso, né, a gente vai ter um culto no 1º andar, né, no térreo, né, para quem também não consegue subir enquanto isso, até a gente ter o nosso elevador. Nós vamos fazer um culto simultâneo embaixo também, para poder atender as pessoas que têm algum tipo de dificuldade para subir, né, até o nosso elevador ficar pronto. Então eu vou pedir aí para todo mundo, né, nesse período, tá orando aí por isso, né? Se você puder também contribua, gente, só para vocês terem uma ideia. Sabe quanto custa um elevador, gente? O elevador vai custar R$200 mil para ser instalado lá. Nós estamos colocando isso aí na fé, meus irmãos, entendeu? Então se você sentir no seu coração, também contribua, ajuda a gente nesse processo aí também. Mas a gente sente, né? Eu coloquei, quando Deus nos direcionou para esse prédio, eu falei, a gente só vai se a gente colocar um elevador, porque não tem como, né? Então nós estamos já no processo para isso daí. Enquanto isso, nós estamos montando um 2º auditório no térreo também, para poder atender você que não consegue subir. Peço uma compreensão do seu lado para esse momento nosso, mas em breve vai ter um elevador lá também. Então já vão se preparando aí, daqui 2 semanas, que seria o 1º domingo de novembro. Nosso culto já não é mais aqui, mas vai ser no prédio aqui do lado. A gente vai estar informando tudo nas redes sociais. Se você não segue aí o Instagram do Relevante, já siga aí para você receber todas as informações, tá? Mas vai ser uma bênção, gente, tenho certeza disso, que Deus tem preparado para nós, né? Quero entrar na minha palavra aqui agora. Hoje, o tema da minha palavra é o perigo de deixar Deus de lado, quando você planta muito e colhe pouco. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Ageu. Ageu, gente, tem esse livro na Bíblia. Não sei se você já leu, se você sabe onde fica, mas tem esse livro na Bíblia. Ageu, vai abrindo aí, né? Enquanto isso, Ageu 1, tá? Ageu capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos então. No 1º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo... Gente, antigamente, né, acho que eu pularia esse versículo aqui. Mas uma coisa que eu tenho feito, um desafio às vezes para mim, é pegar um versículo que eu não usaria numa pregação
e tentar pregar alguma coisa em cima desse versículo. É um desafio, né? Aí você lê esse versículo comigo, você fala assim: o que dá para a gente pegar desse versículo aqui? Eu orei, Senhor, o que dá para a gente aprender com esse versículo, né? E aí aqui a gente pega, por exemplo, a palavra do Senhor. Começa. Essa é a fonte. Veio a quem? A Zorobabel, ele é o servo. E veio através de quem? De Ageu, ele é o que? O profeta. Então o interessante aqui é que não veio de Ageu, a palavra de Deus veio através de Ageu. Então a palavra do Senhor, quando Deus quer falar alguma coisa com a gente, Ele vai falar através de outras pessoas, Ele vai falar através de circunstâncias, Ele vai falar com a gente através da vida, através das dificuldades. E Deus aqui, Ele falou para o povo através do profeta no segundo ano. É muito específico isso, né? Porque quando Deus ele fala com a gente, Ele não vem de uma maneira teórica ou abstrata, mas a palavra de Deus para nós, ela vai sempre vir de uma maneira específica, né? Deus ele vai ser específico com aquilo que você está vivendo, porque a palavra de Deus, ela não é só uma teoria, mas a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus é mais afiada que uma lâmina, e ela entra dentro dos nossos corações para mudar e transformar o nosso caráter e nos fazer mais parecido com Jesus. Então, se você está aqui hoje, e se eu falar alguma coisa aqui hoje, que possa edificar você, não vou ser eu que vou estar falando, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade, né? Porque todo mundo aqui está passando por alguma coisa, muitas vezes eu nem sei o que você está passando, mas se você entender, que através de mim, através da palavra de Deus, Deus pode fazer algo ao seu coração, assim como Ele falou através de Ageu ao povo naquele momento, eu acredito que você pode sair daqui com algo do Senhor para você nessa manhã, amém? Então vamos continuar a leitura, do versículo 2 ao versículo 6 fala assim: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem mas não se fartam, bebem mas não se satisfazem, vestem-se mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Continuando, versículo 7 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam um monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. É um texto forte, né, gente? Vamos só orar aqui. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Que a gente saia daqui cheio da tua presença, Senhor. Que a gente saia daqui com uma direção daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, também oramos em nome de Jesus, ó Pai, pelo jogo do Corinthians nessa tarde, Senhor. Senhor, 2-0 hoje tá bom, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Né? Quem concorda diz amém aí, irmãos. Gente, hoje eu tenho uma mensagem um pouco desafiadora para vocês aqui, né? E se você está aqui hoje, sabe, é porque Deus te ama muito. Você está aqui hoje porque a gente também se importa muito com você, a gente orou por você, sabe, você é uma pessoa muito especial. Deus ele sabe tudo aquilo que você está passando, Deus conhece os seus sonhos, Deus conhece as suas necessidades, Deus conhece as suas dificuldades, seus medos, suas angústias, né? E Deus te ama, você é especial, você está aqui hoje, sabe, isso é um presente para nós. Você é muito amado, você é muito querido, sabe, a gente orou muito por você, para que você estivesse aqui hoje junto com a gente. Então, essa mensagem ela vai ser um pouco desafiadora. Eu acredito que Deus, Ele muitas vezes Ele se apresenta para nós numa forma de oportunidade. E quando você olha no capítulo 1 de Ageu,
você vê um povo que está respondendo a uma oportunidade, né? E Ageu, ele tem uma tarefa difícil, como profeta, como pregador, que ele tem que entregar uma mensagem com urgência, em uma época de desencorajamento. E é muito difícil a gente motivar e inspirar pessoas à ação, quando elas já estão desencorajadas sobre o resultado da sua vida, né? Então, para motivar o povo, o profeta Ageu, ele cria uma estratégia na sua fala. Ele cria um contraste entre o esforço que está sendo colocado em algo, o resultado que eles estão tendo. Então o profeta faz eles avaliarem resultados que eles estão tendo nas suas vidas, em relação ao esforço que está sendo aplicado, né? No versículo 2 ele fala assim: assim diz o Senhor, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, é que existe um problema de procrastinação com esse povo. Existe um problema de procrastinação, e existem diversas coisas na nossa vida, que a gente usa para esconder a nossa procrastinação. Posso falar uma frase que muito crente usa para procrastinar? Eu tenho que orar a respeito. Gente, muita coisa você tem que orar a respeito sim, sabe? Tem que tirar um tempo para orar. A gente não pode ser impulsivo de chegar e decidir as coisas na hora. Mas muita coisa na sua vida você já vem orando, Deus já vem falando com você. Não tem mais a ver com você ficar mais orando, agora tem a ver com você fazer alguma coisa com aquilo que Deus já tem colocado na sua mão. Tem a ver com você fazer alguma coisa com aquilo que Deus tem falado com você. Então o povo aqui, ele está falando, nós temos que, sabe, orar a respeito, sabe, nesse momento que Deus está falando assim, não requer oração, requer ação, sabe? O profeta ele tem um trabalho difícil, porque de certa maneira o povo ali nessa história, eles já estão tendo um certo tipo de progresso. E a pergunta então, que é o primeiro ponto da minha mensagem hoje, é: que é progresso ou é procrastinação? Porque aparentemente lá nos condomínios fechados da cidade de Judá, muitas casas estão sendo construídas, muitas casas estão sendo levantadas, sabe? Esse povo que era exilado, estava exilado na Babilônia como escravo, agora eles finalmente tinham sido libertos, e eles já estavam, sabe o que é, 20 anos de volta na Babilônia. Isso foi um favor de Deus para a vida deles, foi um favor de Deus para o povo, eles serem libertos da escravidão, do exílio lá na Babilônia, e poderem voltar para a sua terra natal. E aí quando eles voltam à terra natal, eles pensam: poxa, vamos reconstruir o templo onde a presença de Deus habita, porque esse templo havia sido destruído no controle dos babilônios na época. O templo era um lugar proeminente na presença de Deus. Hoje em dia, né, depois que Jesus morreu e ressuscitou, né, a palavra fala que o véu foi rasgado, e quando o véu foi rasgado, esse véu separava a presença de Deus de onde os humanos habitavam. Hoje a presença de Deus, ela se espalhou. A gente tem a presença de Deus em todos os lugares. Você tem a presença de Deus na sua casa, aqui na igreja, no seu trabalho, na sua família. A presença de Deus está em todos os lugares. Mas nessa época ainda, a presença de Deus, ela habitava em um lugar específico. E o povo volta para a sua terra então, e eles sentem a necessidade, né, e Deus direciona eles a construir, reconstruir esse templo, porque eu estou até lendo um livro que chama Deus, a presença relacional de Deus, e eles defendem uma tese dentro desse livro, que ao longo de toda a Bíblia, o tema principal da Bíblia é um Deus relacional. Então você vê assim, por que Deus queria que construísse um templo para habitar a presença dele? Porque Ele queria estar no meio do seu povo. Deus precisava descer lá da terra para estar aqui no meio. Não, mas Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que busca relacionamento. Tanto é que Deus, ele sai, ele tira a presença dele de lá e traz a presença dele para esse lugar, sabe? O povo então tem que construir, porque Deus, ele quer estar no meio do seu povo. Deus quer criar uma habitação nesse lugar, sabe? E aí, durante o período de reconstrução desse lugar, onde a presença de Deus habitaria, algo faltou para o povo, para eles perseverarem na construção desse templo. Ou será que o povo só se distraiu? Sabe, isso me ajudou muito ao longo dos últimos anos, quando eu estou ministrando e conversando com pessoas. Muitas vezes, quando a gente agora está sonhando e estamos iniciando um processo de discipulado aqui na igreja, que a gente entende que é muito importante, foi o que Jesus fez com seus discípulos, foi o mandamento que ele fez, que ele deixou para nós, que é fazer discípulos. E quando a gente está ajudando pessoas, né, seja você está ajudando alguém, ou você está ajudando o seu filho, né, você quer levar ele para um próximo nível. Você quer que essa pessoa cresça, que essa pessoa desenvolva, que essa pessoa talvez corte caminhos que você não teve oportunidade de cortar, né? E você quer ensinar isso para a pessoa. Só que muitas vezes as pessoas, elas não entendem.
E aí quando as pessoas não entendem, a gente começa a pensar que elas estão desobedecendo. A gente começa a pensar que as pessoas estão desobedecendo a Deus. Mas quando eu estava estudando um pouco desse texto, eu entendi que muitas vezes não é desobediência, muitas vezes é distração. Sabe, eu não acho que alguém aqui vai decidir viver em desobediência a Deus em algum momento. Mas a vida às vezes cria um cenário. Sabe, a palavra fala que vocês estão ocupados demais construindo as suas próprias casas. Vocês estão ocupados demais construindo suas próprias casas. Ele não fala, vocês são pessoas ruins. Nesse texto, ele está confrontando, é um texto de confronto. O profeta está confrontando o povo aqui. Em nenhum momento ele fala assim, vocês são pessoas ruins. Sabe o que o profeta está falando e está confrontando o povo aqui? Vocês são pessoas ocupadas. Vocês são pessoas ocupadas. Sabe, então eu não acho que aqueles que desobedecem a Deus de certa maneira, ou aqueles que não servem na igreja de alguma maneira, não servem ao reino de Deus de alguma maneira, eu não acho que estão sendo desobedientes. Eu acho que são pessoas que estão ocupadas. Porque qual que é a estratégia do inimigo da sua vida? Não é fazer você desobedecer a Deus. A estratégia do inimigo na sua vida é tentar te distrair, meu irmão. Ele deixa você distraído e a hora que você vê, você está distante. Então essa é a estratégia que ele usa. Então não é que você não quer servir, mas é que o seu filho tem natação, mas é que você tem isso aqui, você tem aquilo outro, e tudo bem. Sabe, mas até que ponto você está se ocupando só com as suas coisas e você está deixando as coisas de Deus de lado? E é aqui que a palavra ganha vida. Porque algumas vezes, e isso aqui ó gente, isso aqui tem sido a coisa mais importante uma das coisas mais importantes que eu entendi sobre a minha vida. A gente passa por muitas coisas na nossa vida e a gente não consegue entender por que a gente está passando. E a gente começa a fazer as ligações erradas. E aí você liga a sua situação que está ruim, ou está difícil, o seu problema emocional, você liga a uma situação e uma circunstância que não é isso que está fazendo você estar dessa maneira. Só que quando você liga o seu problema, a sua situação, a sua dificuldade para o lugar errado, você provavelmente vai tentar resolver o problema da maneira errada. Porque você está tentando resolver o problema de uma coisa que não está gerando problema na sua vida, e a coisa que está gerando problema na sua vida você está deixando de resolver. E a gente não consegue entender. Vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês, tá? Teve uma época no começo daí, eu já contei essa história várias vezes, alguns já ouviram, vou contar de novo só para você entender o que eu estou querendo dizer. Mas teve uma época aqui na igreja que a gente estava passando por um momento muito difícil, no começo e tal, um momento muito difícil. A gente não tinha muita dificuldade financeira para conseguir pagar as contas das coisas de estrutura que a gente tinha, dificuldade de ter pessoas na igreja, de estruturar, de pensar como que a gente pode cuidar das pessoas melhor. E a gente chegava numa reunião, a gente listava assim um monte de problemas. Todo mundo chegava, ia na lousinha lá e escrevia os problemas para a gente poder discutir na reunião. Gente, essa reunião durava normalmente umas 5, 6 horas. A gente ficava lá discutindo problema por problema, como que a gente podia resolver, como que a gente podia melhorar, né? E aí chegou um ponto que a gente falou, meu, não temos mais o que fazer. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar. A gente chegava na reunião, a gente ligava um som, e a gente ficava 2 horas lá orando. E descansando na presença de Deus, e orando, falando, Deus, isso aqui beleza, a gente vai fazer o nosso melhor. Já isso aqui, não sabemos como resolver, não sabemos o que a gente vai fazer. Deus, a gente precisa que o Senhor opere um milagre. A gente orava. Sabe o que aconteceu? As coisas começaram a melhorar, tá? Aí, sabe o que aconteceu depois que as coisas melhoraram? A gente parou de fazer esses momentos de oração aí, de 2 horas, ficar 2, 3 horas lá orando com a nossa equipe. Aí, sabe o que acontece? Começa a dar problema de novo. E aí sabe o que acontece? Você começa a achar que agora o problema é por causa de X, é por causa de Y, é por causa daquilo lá que está faltando, por causa daquilo lá que não tem. E às vezes, sabe por que está dando problema de novo? Porque a gente não está entrando naquele lugar de dependência de Deus. Agora a gente está achando que as coisas começaram a dar certo, que a gente fez as coisas darem certo, que agora o problema é porque a gente está fazendo errado, não é mais porque a gente não está dependendo de Deus naquela situação. Você está entendendo? Então se você não liga a coisa no lugar certo, a sua situação, a sua circunstância, o seu problema, o seu medo, a sua angústia, você vai começar a ligar isso para tudo que é lugar, você vai tentar resolver isso tudo de forma errada, mas você não vai resolver aquilo que realmente está fazendo dar problema na sua vida. E aqui o profeta, ele está tendo esse desafio aqui. O profeta fala aqui, sabe, vocês estão desapontados, sabe, a temporada de figos e uvas, vocês plantaram muitas sementes, mas quando vocês foram buscar a colheita, tinha somente metade daquilo que vocês foram buscar.
Você já sentiu assim na sua vida? Que você plantou muito, mas você sempre colhe pouco? Você já sentiu isso em algum momento da sua vida? Você já sentiu que você aplica muito esforço, mas você tem pouco resultado? Você já sentiu, poxa, mas eu faço tanto, cadê o resultado daquilo que eu estou fazendo? Você já investiu em uma pessoa e aquela pessoa não gerou o fruto que você esperava, um relacionamento? Você já investiu em alguma profissão, algum negócio, e aquele negócio não te deu o resultado que você esperava também? Você já às vezes investiu no seu emprego até e não te trouxe o resultado que você esperava? E aí você fala assim, por que eu estou plantando tanto e eu estou colhendo tão pouco? Essa palavra foi específica para aquele povo, mas acho que a gente pode se relacionar, uma verdade universal, é atemporal. E o que eu entendi é que quando você não começa o seu processo com Deus no centro, sempre vai terminar com desapontamento. Se você não começar o processo de tudo na sua vida, se Deus não estiver no centro de tudo na sua vida, vai terminar em desapontamento. Não importa o quanto de energia você coloca, não importa o quanto de talento você coloca, não importa quão sincero você é nos seus esforços, sabe? Eu já sentei com pessoas que têm muito dinheiro, eu já sentei com pessoas que têm muito status, eu já sentei com pessoas que são muito conhecidas, eu já sentei com pessoas que têm muito poder, sabe? Pessoas com grande status, mas não têm satisfação, com grande prosperidade, mas sem paz. Hoje eu estou com o meu amigo aqui, o Patrick, lá de Uberaba. A gente é amigo há mais de, Patrick? 15, 20 anos? 17 anos, Patrick ia nas conferências de adoração adoradores que meu pai organizava. E aí ele me conheceu na época que eu tinha banda. E ele estava falando hoje de manhã, falou, eu lembro quando você tinha banda, você tocava e você queria ser famoso, né? E você queria não sei o quê. Eu falei, pois é, essa época passou. E aí eu falei assim para ele, sabe o que eu quero agora? E sabe o que, é verdade, sabe o que a gente mais quer hoje em dia? É paz. Não é verdade? Você quer poder, sabe, deitar na sua cama à noite, está bem, sabe, sua família está bem, seus filhos estarem bem, suas finanças estarem estáveis, sabe, sua vida está tranquila, sabe, a gente quer isso, não é verdade? A gente chega na fase adulta, sabe, hoje eu já não quero, eu não estou mais preocupado em ser famoso, não estou mais preocupado com essa, eu estou preocupado, assim, hoje eu falei para ele, sabe o que eu quero hoje? Eu quero ter paz. Eu quero poder deitar à noite no meu travesseiro com a minha esposa e tá bem, tá tranquilo, meu filho está com saúde, minha esposa está com saúde, a gente está com dinheiro para pagar as contas, tá tranquilo, poder ter paz. Não é isso que a gente busca hoje em dia, gente? Sabe, a gente olha para todos os lugares errados, porque se não começa com Deus, vai terminar com desapontamento. Você vai plantar muito, você vai colher pouco. Você vai colocar roupa e você vai ficar com frio. Você vai beber e você não vai se saciar. Você vai comer e você vai ter fome. E mesmo as bênçãos que Deus derramar sobre você, elas vão ser rasas, vai ser uma colheita rasa. Sabe, enquanto as pessoas estavam lá ocupadas em construírem as suas casas, enquanto as pessoas estavam lá ocupadas em construírem seus próprios corpos, em construírem seus próprios sonhos, em construírem seus próprios futuros, as pessoas negligenciavam o lugar da presença de Deus. É forte isso. E eu estava orando, eu falei, Deus, eu não quero pregar sobre esse assunto, sabe, eu não quero que ninguém fique se sentindo mal, saia daqui se sentindo mal, sentindo culpado de alguma coisa, não é a intenção dessa mensagem aqui. E aí Deus falou comigo assim, que se você não fizer essa conexão para a sua vida, se você não ajudar as pessoas a fazerem a conexão da sua vida, as pessoas, a gente vai viver num contínuo estado de frustração, e a gente vai ficar sempre se perguntando, por que eu estou fazendo tanto, e por que eu estou recebendo tão pouco? Por que eu estou pescando a noite toda e eu não estou pegando nenhum peixe? Isso aconteceu com Pedro, não é verdade? Pedro passou a noite inteira pescando, não pegava nada. Aí em um momento ele decide entregar o barco para Jesus. Sabe o que acontece? O problema do Pedro já era quantas redes ele ia conseguir para pegar o tanto de peixe que começou a aparecer. E a gente tem que entender que Deus, Ele é responsável pela colheita. Que existe uma certa parte do sucesso, existe uma certa parte da vida que a gente não controla. Você pode decidir hoje o quanto você vai plantar, mas sem a cooperação dos elementos, só vai crescer até certo ponto. E leva um tempo para a gente entender isso. Sabe, você pode fazer muita coisa pela sua força humana para tentar garantir uma vida feliz, mas existe uma certa dimensão da vida que está totalmente fora do seu controle. Eu vi um vídeo esse dia que o cara falou assim, você está com 1000 problemas hoje, e aí de repente você tem um problema de saúde, agora você só tem um problema, porque saúde é uma bênção. Ele fala assim, que saúde é uma coroa que somente aqueles que estão doentes conseguem enxergar. E aí eu vi outro vídeo que mexeu comigo. Falou assim, pensa
se a partir de hoje Deus decide fazer o seguinte: tudo que você reclamar, Deus tira fora. Ah, reclamou do seu filho, Deus tira. Reclamou da sua esposa, Deus tira. Reclamou do seu emprego, está desempregado. Reclamou sei lá. Não. Você já parou para pensar sobre isso? Se Deus começasse a fazer assim, tudo que você reclamar a partir de agora eu vou tirar. Meus irmãos, muda a ótica da vida, não muda? Será que você não ia começar a ser grato daquilo que você está reclamando hoje? Não é verdade? Você ia começar a agradecer daquilo que você está reclamando. Você ia começar a agradecer por aquilo que você tanto questiona, tanto reclama. Sabe? A gente tem que entender. A gente tem que começar como o profeta falou aqui. A gente tem que começar a colocar Deus no centro. A gente tem que começar a ter gratidão no nosso coração. E o que o profeta está questionando aqui? É que já fazem 20 anos. O povo não está lá tem 1 ano. Não é 5 anos. Não é 10. Eles estão lá há 20 anos. E aí, sabe, o que eles não fazem é o que eles deveriam estar fazendo. Sabe, e aí Deus está questionando eles. Poxa, vocês estão há tanto tempo aí. Sabe, Deus fala assim: não tem problema. Não tem problema você construir sua própria casa. Sabe, não tem problema você dirigir um carro novo, não tem problema. Mas Deus está falando através do profeta, mas poxa, 20 anos. Realmente 20 anos. Sabe, tudo isso de tempo. Está questionando. Sabe, você faz tudo para você. Você está construindo a sua casa. Sabe, eu te dei liberdade. Você está construindo a sua casa. Eu estou te dando do melhor. Sabe, mais 20 anos que você está investindo só em você. Eu te dou as coisas, eu te dou presentes, eu te dou bênçãos. E a única coisa que você faz é usar essas bênçãos e isso para você mesmo. É isso que o profeta está questionando aqui. Será que a gente não se relaciona com isso? Será que a gente não pode se relacionar com isso e nos questionar hoje? Fala, poxa, será que eu estou recebendo tanta coisa do Senhor? Estou recebendo tanta bênção, tenho uma família abençoada, sabe, tenho um emprego, tenho tanta coisa boa. E ao invés de eu pegar isso, sabe, com gratidão para Deus também poder servir ao reino, servir aquilo, a grande missão que Deus deu para a gente. Na verdade não, eu estou pegando e estou usando tudo isso para mim mesmo. Sabe um questionamento que eu fiz para mim mesmo, estando lá em Lausanne agora, tipo assim, qual foi a última pessoa que eu ganhei para Jesus? Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus, meu irmão? Qual foi? Por que você vem aqui na igreja? Você está vindo aqui na igreja porque você quer se sentir bem? Você está vindo, você escolhe uma igreja porque é a igreja que você se sente melhor? Você quer vir para uma igreja porque é a igreja que está cuidando só de você? Meus irmãos, o evangelho nunca foi sobre isso. É sobre a gente amar o próximo, é sobre a gente amar a Deus acima de todas as coisas, é sobre a gente sacrificar, é sobre a gente carregar uma cruz. Só que a gente tem tornado o evangelho sobre nós mesmos. A gente tem tornado o evangelho egoísta. E aí depois a gente se pergunta: por que as coisas estão dando errado? Por que eu não estou me sentindo bem? Por que eu não estou conseguindo me aprofundar no meu relacionamento com Deus? Porque você tem feito o evangelho ser sobre você mesmo. Você tem vindo aqui na igreja para você se sentir bem. Você não tem vindo aqui na igreja com o pensamento: como que eu posso ajudar o próximo? Como que eu posso servir ao reino? Como que eu posso contribuir com a missão que Jesus deixou para nós? Eu não quero, eu falei para o pessoal da liderança da igreja, eu não quero ser esse tipo de igreja. Sabe, a gente fazia reuniões aqui para tentar pensar como que a gente pode deixar você fazer se sentindo melhor. Na verdade não é isso que é a igreja é o lugar onde a gente tem que pensar: poxa, como que eu posso tirar essa pessoa da zona de conforto, para ela começar a entender o que é o evangelho de verdade, e ela começar a sacrificar, carregar a cruz dela, e aí ela vai experimentar, porque esse reino, esse mundo que nós vivemos, ele é invertido, meus irmãos. Sabe, o que você acha que vai te trazer felicidade, na verdade é aquilo que vai roubar a sua alegria. E aquilo que você acha que vai ser difícil para você, é aquilo que começa a trazer satisfação no seu coração. Então, poxa, cuidar de uma pessoa, sabe, se aproximar de alguém, construir um relacionamento, isso é difícil, isso aí gera tempo, isso aí já gasta dinheiro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem mesmo, sabe, a gente teve um encontro, estou com um filho lá de 3 meses, a gente teve um encontro com a liderança da igreja no almoço, né? Primeira vez que eu tirei meu filho de casa, ele chorou que só e tal. E aí chegou a noite, tinha mais um casal para a gente receber lá em casa. Eu estava cansado, falei: amor, acho que eu vou cancelar, porque a gente está muito cansado, o bebê está chorando. Aí a gente sentiu: não, vamos receber. E sabe quem que foi abençoado? Não foi o casal, quem foi abençoado foi eu e minha esposa de receber aquele casal lá na nossa casa.
Porque as coisas do reino são invertidas, meus irmãos. Se você não entender isso, você vai ficar correndo atrás do vento o tempo inteiro, e você vai ficar tentando buscar satisfação e alegria em coisas que são vazias, e as coisas que realmente vão trazer paz para a sua casa, vão trazer paz para a sua família, vão trazer satisfação e alegria para a sua casa, você começa a deixar de fazer, porque não tenho tempo, porque estou muito cansado. Mas tempo para aquilo que você quer, você encontra. Não é verdade? Não é a famosa frase, né? A gente fala, não tenho tempo para aquilo que você gosta, você encontra tempo. Para aquilo que você tem paixão, você encontra tempo. E para Deus? Que tempo você está dedicando para Deus? Que tempo você está dedicando para servir ao próximo? Que tempo você está dedicando para servir a igreja, que é o corpo de Cristo? Que tempo você está separando para isso? Porque você separa tempo para muita coisa, que eu sei. Então não é falta de tempo. Que você chama de falta de tempo, o profeta está nos ensinando aqui que não é falta de tempo, é falta de prioridade. O que você chama de falta de tempo é falta de prioridade. Vocês, no versículo 9 ele fala, vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. Por que eu fiz isso? Porque o Senhor pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Vou ler de novo, gente, esse versículo aqui. Isso aqui resume a minha mensagem hoje. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Isso não é legal, Pai Celestial. Eu achei que você era o Pai que me dava o pão nosso de cada dia. Eu não sabia que você ia soprar as coisas embora. Por que isso? Por que um Deus bom sopraria algo da minha vida? Sabe, muitas vezes não é o diabo, gente. Acontece alguma coisa na sua vida, você fala que é o diabo. Furou um pneu, é o diabo. Sabe, muitas vezes o diabo ele começa a ganhar muito mais espaço, muito mais púlpito na nossa vida do que Jesus. Sabe, e aí nesse versículo Deus está falando assim, ó, fui eu que soprei embora. Aquele relacionamento que não era bom para você, fui eu que soprei embora. Aquele negócio que você achou que era bom, mas eu sabia que ia estragar o seu coração, fui eu que soprei embora. Sabe, poxa, Jesus, vamos voltar para a parte boa, aquela parte da Bíblia que fala assim, meu Deus suprirá todas as suas necessidades conforme as suas infinitas riquezas. A gente não pode voltar para isso? Essa semana não, meus irmãos, essa semana é Ageu. E Ageu está falando que Deus sopra embora muitas coisas da sua vida. Não era para te prejudicar, era para te proteger. Deus está falando, se eu permitisse que você dependesse das coisas, você vai se esquecer de quem é a sua fonte. Então quando eu vejo você ficando muito apegado às suas próprias coisas, eu sopro embora. Porque eu preciso que você se lembre, eu sou o fôlego de vida. E se eu não respirar para fora, você não vai conseguir puxar ar para dentro. Deus está falando, quando eu vejo você construindo sua casa na areia, sabe, eu preciso enviar uma tempestade para a sua vida, para que você consiga checar a fundação. Sabe por quê? Deus prefere que você passe por uma temporada de frustração, do que você construa o seu futuro, a sua família e a sua casa na fundação errada. E para encerrar aqui, né, no texto, isso que é interessante. O povo deixou de fazer o que eles tinham que fazer, que era construir a casa de Deus, porque eles estavam construindo suas próprias casas. E uma coisa interessante no texto é que nunca houve falta de recurso. Nunca houve falta de recurso natural ou falta de recurso espiritual, que impediu as pessoas de prosperarem ou fazerem aquilo que eles precisavam. E aí no versículo 8 fala assim, subam um monte. O que é um monte? É a posição. Então você precisa estar no lugar certo, você precisa estar plantado para você florescer. E quando você estiver lá, o que ele fala em seguida? Traga a madeira. Madeira é o que? É o potencial, porque na hora que você pega a madeira ela não é nada. Mas a madeira preparada, passada por um processo, ela vira o que? Construam o templo, vira o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Esse é o processo. Então nós temos posição, potencial e processo. E o que é interessante
é que nunca houve falta do quê? Do quarto P, que é provisão. Nunca houve e nunca há com Deus. Quando Deus ele criou o mundo e ele trouxe o mundo à existência, ele soprou o fôlego de vida sobre o homem, ele colocou tudo que era necessário em forma de semente. Então com Deus nunca falta, Deus é limitado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Você acha que existe algo na sua vida que é impossível para Deus? Você acha que existe algum tipo de situação que é impossível Deus poder mexer e resolver? Alguém aqui acredita que é impossível Deus fazer alguma coisa? Nunca é falta de provisão, nunca vai ser. O que o profeta está falando é: o que vocês acharam que era falta de provisão, nunca foi falta de provisão. O que você considera falta de provisão é falta de prioridade. E por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Se você não entender isso, você vai ficar a sua vida inteira plantando muito e colhendo pouco. Não é por causa de X, Y, Z não, A, B ou C. É porque você tem colocado as prioridades erradas na sua vida. Enquanto você se colocar em primeiro lugar na sua vida, você vai colher muito, você vai plantar muito e vai colher pouco. Porque a palavra de Deus fala: quando você priorizar o meu reino e a minha justiça, todas as coisas te serão acrescentadas. Mas enquanto você priorizar as suas coisas, você vai plantar muito e vai colher pouco. Você vai se esforçar muito, você vai ver pouco resultado. Não é porque você está fazendo alguma coisa de ação errada não, meu irmão. Não é porque você está priorizando as coisas erradas. E eu queria que você saísse daqui nessa manhã entendendo: eu quero priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Quero que você tenha uma casa nova, quero que você tenha um carro novo, quero que você consiga conquistar os seus sonhos. Mas meus irmãos, enquanto você não alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus na sua vida, você vai ficar fazendo muito esforço sem resultado. Nessa manhã, Deus quer trazer um alinhamento para o nosso coração. Deus sabe que a gente seja a igreja que prioriza o teu reino e a tua justiça. E a gente sabe que todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente prioriza o reino de Deus e a sua justiça, você pode descansar que o Senhor está cuidando das suas coisas. Pergunta que Ele faz para você hoje: você quer cuidar sozinho das suas coisas ou você quer que eu cuide? Sabe, você tem 5 pães e 2 peixes. Você quer usar isso daí para sustentar o resto do seu mês? Ou você quer botar na minha mão e ver eu multiplicar isso daí, não só para você, mas para toda a sua casa e a sua família? É uma escolha, meus irmãos. E não é uma escolha de mentalidade só. É uma escolha de ação e atitude. Eu vou ter atitudes que priorizam o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu posso descansar. Sabe, meus irmãos, às vezes eu também passo por dificuldades, passo por problemas, passo por angústias, passo por crise. Quando eu estou passando por esses lugares, eu falo assim: Senhor, eu vou continuar priorizando o seu reino e a sua justiça. Eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas coisas, porque enquanto eu cuidar das suas coisas, o Senhor vai cuidar das minhas. Então, meu irmão, eu não sei o problema que você está passando hoje, eu não sei a tempestade que você está enfrentando, eu não sei a dúvida que você tem, eu não sei o medo que você enfrenta hoje, mas a certeza que eu tenho para falar para você hoje, que o problema e a circunstância, elas estão acontecendo, não é porque você está fazendo coisas erradas, mas é porque você tem priorizado coisas erradas. Se você continuar priorizando você, a sua vida vai continuar assim. Se você quer testar algo diferente, testa o que eu estou te falando. Prioriza o reino de Deus e você vai ver Deus conduzindo todas as decisões que vão acontecer na sua casa, todas as decisões que vão acontecer na sua vida. Deus suprir todas as suas necessidades. Meus irmãos, suprir as necessidades, sabe, não é fácil não, meus irmãos. Sabe, a gente está aqui na igreja, o pastor Elton está aqui cuidando das finanças. O pastor Elton está tendo quase um ataque do coração aqui para a gente pagar essa reforma, né? E sabe quando é que entra o dinheiro, às vezes, que a gente está precisando para pagar alguma coisa? Aos 45 do segundo tempo. Essa semana aqui, sabe, a gente estava, a gente precisa mudar aqui 2 semanas, não temos mais dinheiro para fazer a obra lá. Deus abençoou, entrou um dinheiro para a gente conseguir terminar, aos 45 do segundo tempo. Porque com Deus é assim, meus irmãos, sabe, a gente precisa estar nesse lugar de dependência. Enquanto a gente não tiver esse lugar de dependência, a gente vai achar que é o nosso braço, a gente vai achar que é a nossa capacidade, a gente vai achar que é a nossa força. Mas sabe como é que você testa se você está na direção de Deus ou não? Quando você está num lugar de dependência. E eu não quero sair do centro da vontade de Deus para minha vida. Então eu vou estar nesse lugar de dependência. É difícil, me dá medo, me dá angústia, me dá muitas vezes tristeza, me gera crise. Mas eu falo para vocês, não tem lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus.